Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo. Meu nome é João Kleber, sou sócio-gestor aqui do Grupo Conte e hoje estamos aqui para mais uma gravação do ConteCast. Hoje dois convidados. Brida, mais uma vez, obrigado por esses convidados aqui de peso, certo? Vamos lá, por favor, Luciano Silva e Juliana Praga. Eu não vou nem ler a descrição, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Acho que fica melhor dessa forma. Eu vou dar o direito à palavra às damas primeiro, mas se esses convidados de Pedro foi Calma. coisa pra mim, Era o você sabe que currículo. quando sair daqui a gente vai... Calma, era o currículo, pessoal. Não, é o que vocês pensaram, não é o que eu pensei falando. É realmente só currículo. Calma. Já começa o podcast com esse clima. Vai clima de carnaval, Corda Parece carnavalizou, daqui a pouco você vai querer botar uma corda de Belmax aqui. Calma. Hoje o podcast, o tema é sobre pessoas. Onde já tá criando esse clima, Calma. então vamos Calma. voltar. Por favor, Não, deixa eu conceder. Muito bem, muito Vamos aí. obrigada. Então, eu vou seguir a fala do João. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Juliana Mari Braga, eu sou psicóloga, eu sou especialista em psicologia organizacional, eu sou consultora de DHO e sou educadora de soft skill, que é esse olhar do estudo para os comportamentos mesmo, para desenvolver comportamento. Oi. já tem o primeiro corte aí só com esse currículo, viu, Brenda? Rapaz, que currículo, viu? Que currículo. Eu me chamo Luciano Silva, é uma grande satisfação, grande prazer enorme estar aqui nesse podcast, meu primeiro podcast de 2024, né? Na prévia do carnaval, só lembrando, eu só não estou no carnaval ainda porque eu tive que vir fazer esse podcast, então assistam até o final, porque era pra eu estar curtindo, era pra eu estar viajando, era pra eu estar de ressaca, era pra estar tudo. Mas eu vim gravar esse podcast. Para você que estiver assistindo até o final, o Luciano vai sortear um bloco ou camarote, né? Você falou? Para 2025, confirmado, para 2025, um bloco Mas que assistir até o final, né? até o final. Quem tiver inscrito, o joinha, o like, tudo aí, né? Tem que estar Brenda. inscrito no canal, tem que dar o like, tem que mandar pergunta, tem que mandar o link que tem que participar. Perfeito, perfeito. Brenda, daqui a pouco você vai ajudar os números de inscritos para já ter a meta desse podcast. Tranquilo? Julie, vou começar aqui já. Tá. Você falou no seu currículo, identifica algumas palavras que é bom a gente explicar, né? Primeiro, o que é DHO? DHO é a sigla para Desenvolvimento Humano e Organizacional, que é esse olhar efetivo do grupo para o seu colaborador. Então, quando a gente entende que os colaboradores que estão no grupo é o que faz a engrenagem girar, então a gente precisa ter um olhar mais afirmativo sobre eles. Então, é de fato esse setor que vai estar cuidando do desenvolvimento humano dentro da organização, desse capital intelectual que vai fazer, inclusive, que a empresa tenha esse grande know-how de competitividade, que é reter esse talento dentro da empresa. Perfeito, perfeito. E aí você já pode perceber o porquê esses dois convidados, né? O Luciano, mais de 15 anos aí nessa jornada empreendedora, trabalhou com muitas pessoas, né? Então você já pode até falar um pouco sobre a importância desse DHO na empresa, né? Sobre as pessoas na empresa. Vamos lá, trabalhei com muitas pessoas, trabalhamos, precisamos bem lembrar, empresário, empresária, empreendedor, nossos negócios, eles são feitos por pessoas. Não tem como termos resultados em nossos negócios se nós não cuidarmos das pessoas. E por muito tempo, João, você participou desse processo, sentimos a necessidade de ter alguém experiente, ter alguém com conhecimento, não só teórico, mas conhecimento prático, de vivência para cuidar das pessoas. Luciano não consegue mais cuidar das pessoas. E olha que nós temos apenas 41 pessoas no nosso grupo. E ficou difícil para Luciano, que não aprendeu como cuidar de pessoas na academia. O que Luciano sabe de cuidar de pessoas é da vivência de vida, da minha educação de casa, da minha cultura. Então, é do meu pilar, né, de crescimento que eu construí nessa relação com pessoas. Mas, realmente, o que seria cuidar da pessoa na organização? Então, assim, quando um colaborador, ele vinha falar de um problema pessoal, e aí minha cabeça ficava pensando, né? Pô, será que a história do colaborador
Será se é mimimi, como a gente fala hoje? O que eu vou falar para ele? O que é que eu vou falar para ele? Qual a posição da Conte, né, na empresa? Da empresa, Esse momento. em situações delicadas e às vezes até constrangedora para mim também, porque eu não poderia dar a minha opinião, eu não posso interferir com a minha opinião. Isso aí tem que ser a opinião de um especialista. Eu não estudei para isso, eu não sou preparado, eu também preciso de ajuda. Você tem a vivência, a experiência. Eu tenho a vivência e a experiência, mas uma coisa é você viver, é você ter passado por situações, outra coisa é você estar preparado para ajudar pessoas. Então, nesse movimento, nesse sentido, né, convidamos a Juliana, ela topou, né, esse projeto com a gente, tá um pouco Esse pequeno desafio, né? esse pequeno desafio que está sendo novo para todo mundo, não só para a gente. Então, eu queria, Júlia, que você falasse um pouquinho, né, como é essa parte, né? Eu tenho uma vivência para cuidar de pessoas, mas como é colocar, não só a vivência, colocar a experiência de vida, trazer o que a literatura fala, usar técnicas, estratégias para lidar com pessoas, porque eu sei que não é fácil. Exemplo, tem dias que eu chego aqui que eu não quero nem dar um bom dia para ninguém. Como é que eu faço isso? Meu Deus, corta essa parte. E como é que eu faço isso? Eu não posso fazer isso. Né? Educação é uma coisa que vem de berço. Sim. Mas assim, tem dias que eu não estou bem também. Mas eu não posso descontar em ninguém. Ninguém tem culpa dos meus problemas que eu tenho. E é esse separar, Júlia, que eu acho que como profissional, como você faz dentro das organizações. Então, um pouquinho, né? Como é que funciona isso? Porque Luciano não consegue. Então, fica a dica, viu, empreendedor? Luciano não consegue, eu acredito que vocês também não consigam sem a ajuda de um profissional. E assim, só acrescentando um pouco da sua fala, por mais que você tenha essa vivência, essa experiência, cada situação nova é uma situação diferente do que você já viveu, né? Então, cada pessoa é uma forma de pensar, uma forma de agir totalmente diferente. Isso é um ponto muito importante porque não existe uma fórmula mágica, né, para trabalhar. Não é receita de bolo. Nenhum DHO vai chegar numa empresa ou nenhum setor de recursos humanos vai trabalhar com as pessoas por uma cartilha que vai dar o resultado certinho. Pessoas são complexas. Cada cabecinha é um mundo e quando nós estamos aqui num conjunto de pessoas, nós temos vários mundos se relacionando. Então, quando a gente pensa nesse lugar do DHO dentro da organização, é justamente para trabalhar com essa complexidade que é o outro. É entender, é escutar, é acolher. E não está num lugar de maternagem. Eu acho importante a gente deixar isso claro. O DHO ele não vai maternar o colaborador, ele não vai botar o colaborador no colo e falar, tá tudo bem, vai passar. Vai fazer a escuta acolhedora dentro de uma perspectiva técnica, de identificar o real sofrimento, identificar o que está atravessando aquele colaborador que está fazendo com que era um rendimento maravilhoso, aquele rendimento caiu. O que está acontecendo com você? É escutá-lo sem julgamento, é acolhê-lo diante daquele sofrimento e trazer para ele possibilidades e perspectivas de uma melhora comportamental. É trabalhar com ele esse crescimento. Então, em nenhum momento o DHO vai trazer a sua opinião pessoal para aquele colaborador, vai partir da ideia do achismo, vai falar, no seu lugar eu faria, porque a gente não está no lugar do outro, né? A gente não faria nada no lugar do outro. Mas parte muito desse olhar técnico, dessa observação do comportamento para, com ele, traçar uma estratégia para ressignificar esse comportamento. E quando a gente pensa nos gestores, eu estava até conversando com o Gio antes da gente começar, DHO é uma sigla muito nova. Até para quem está no RH é novo. Na época da faculdade eu não escutei falar de DHO. Eu não entendi o que era um DHO. Então é novo para todo mundo. Hoje nós temos um avanço muito grande na importância de cuidar dessas pessoas dentro da organização, porque são elas que trazem o resultado. Mas há 10 anos atrás ninguém falava disso. A gente falava de meta, mão de obra. E hoje a gente não fala mais de meta e mão de obra. A gente fala de objetivos a serem alcançados e do capital enquanto inteligência. Essas pessoas fazendo essa engrenagem girar. Então, quando a gente pensa em ter um especialista, é justamente para evitar um problema de uma colocação equivocada, de uma fala que vai ser atravessadora, mas também de cuidar mesmo desse capital humano que vai fazer o resultado chegar. É sempre dando resultado. Perfeito. É a situação, né? Cuide de pessoas para pessoas cuidarem de sua empresa. Exato. Pessoas cuidarem dos seus clientes. Porque se elas não estiverem aqui, você não tem resultado. Perfeito. E aí você citou citou o setor de RH. Então, provavelmente a primeira dúvida do empreendedor, do empresário que está assistindo, deve estar se perguntando, qual é a diferença de RH para DHO? RH é esse grande campo.
O RH envolve vários setores diferentes ali dentro. Então, dentro do departamento, da estrutura de recursos humanos, que hoje, inclusive, já está sendo abandonada a ideia de recursos humanos para relações humanas, porque a gente tira a pessoa desse lugar de máquina de recursos e coloca, né, na ideia de humanização, mas essa relação humana desse setor tem ali dentro recrutamento e seleção, tem ali dentro treinamento e desenvolvimento, dentro tem a pasta de departamento pessoal, que é ainda mais ampla, que trabalha com uma série de processos, e vocês talvez entendam disso muito melhor do que eu. Eu só vou acrescentar uma vírgula para Luciano Exato. diferenciar, né, essa parte de RH, THO, e você falou sobre o DP, né, o Departamento Pessoal. Não, antes de falar do departamento pessoal, então eu vou falar que o departamento pessoal, para quem nos assiste, é quem faz o processamento e a geração da folha de pagamento. A geração da folha de pagamento é um espelho, um reflexo do que é gerado lá pelo THO, pelos recursos humanos, que são as informações. Então é apenas o processamento, geração de contra-cheques, com o lançamento dos eventos, desconto, de Apenas só por sua conta, né? Porque é um monte de processo de volta, né? É porque muitos empresários confundem, né, a geração da folha de pagamento, que é esse processamento, com o departamento pessoal. E eles entendem que a contabilidade vai fazer o departamento pessoal deles, quando é totalmente diferente. Não. A contabilidade faz o processamento daquilo que é enviado pelo departamento pessoal das empresas. Então a gente precisa separar isso. Você, Juliana, na sua fala, você falou sobre entender o colaborador, ouvir sem julgamentos. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Por muito tempo as empresas falavam, não, que uma empresa é uma grande família, né? Aqui é um ambiente familiar. Por muito tempo nós também falamos isso aqui, mas só que a família perdoa. A empresa A mão, né? dá o resultado. A família passa a mão na cabeça. O que é que você leva para quem nos assiste com relação a quebrar esse paradigma de que, família, empresa não é ambiente familiar, não é uma família. Nós precisamos ter resultado, porém não abrimos mão de pensar no bem-estar do colaborador. O que é que você traz para quem nos assiste? Olha, eu acho esse termo que empresa é família um termo muito perigoso, inclusive, porque nem toda família é um lugar acolhedor. Nem toda família é um lugar que você se sente pertencente. Nem toda família você tem a atenção, o carinho e o respeito que todo sujeito tem que ter. Então, se a gente entende que existem famílias tóxicas, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala que o nosso trabalho é uma família. Porque não significa que vai ser um lugar gostoso. Então, é muito bacana a gente entender que, de fato, o meu espaço corporativo, a minha organização, ela não é minha família. Ela pode ser um espaço em que eu me sinto respeitado, acolhido, atendido, valorizado, mas não família. É uma organização em que eu, enquanto colaboradora, entro querendo resultados e você, enquanto gestor que me contrata, quer resultados. Uau, pegou o código, João. Vocês pegaram esse código aí? Pegaram. Gente, olha quantas sacadas nós já tivemos aqui. Não temos nem 10 minutos de gravação. Então, só reiterando que João Kleber, ano que vem no Carnaval, para quem nos segue, quem tiver inscrito, quem participar, ele vai dar um abadá. Você já tá mudando. O pessoal que tá assistindo, ele tá, oxe, mas não falou ao contrário, daí já tá só assim, Tá. A gente resolve isso depois. Vai sair dos dois de qualquer jeito. Mas só pra gente concluir a linha de raciocínio, que é o seguinte. O Luciano falou do departamento pessoal. O RH é essa grande estrutura que tá dentro da organização, que pede o especialista à frente, que vai ser a pessoa que vai mandar as informações para a contabilidade, que faz a folha. E o DHO é um subsistema do RH. Então, todo DHO precisa entender de recursos humanos, mas nem toda pessoa de recursos humanos entende de DHO. Porque o DHO é uma especialização voltada para o cuidado do humano dentro da organização. E trabalha com as pesquisas, trabalha com as metas, trabalha com os planejamentos para que isso se desenvolva dentro do processo. Então, essa talvez seja a sutil diferença aí. Não, isso é muito importante a gente diferenciar esses, vamos colocar 3 setores, essas 3 áreas, que ainda no processo comercial hoje, alguns clientes perguntam pra gente, mas vocês fazem essa parte do departamento pessoal, essa parte de admissão, a gente, calma, o que você define como parte de admissão? Recrutamento e seleção? Não fazemos, né? Ainda, mas é bom diferenciar essas 3 áreas, é importantíssimo realmente pro assunto, pra gente introduzir esse assunto da agora. Exato, e às vezes é muito comum essa dúvida, porque é o que eu falei, até na faculdade as pessoas não têm acesso a algumas informações
Porque a gente está falando de especializações recentes e especializações que estão sendo colocadas em prática agora. A gente começou a falar de saúde e bem-estar no ambiente de trabalho tem pouco tempo. Começou a ter pesquisa sobre isso recente. 2019 saiu uma pesquisa que foi a maior, assim, foi a mais interessante. Então, olha o curto espaço de tempo. E tem uma outra coisa também, Juliana e João, que é importante a gente salientar que, seguinte, quando nasce um negócio no Brasil, aí eu vou falar do mercado brasileiro, porque é o que a gente atua realmente, ele nasce 90% dos casos sendo eu empresa. O que é o eu empresa? O empresário, ele vai fazer tudo, ele faz financeiro, ele faz compras, ele vende, ele faz operação, ele cuida das pessoas, e no final das contas, é no sangue, porque não faz nada direito, Quer fazer tudo, né? quer fazer tudo. Precisa fazer tudo, na verdade. Precisa fazer tudo por muito tempo, que nós fizemos tudo aqui também. Até pouco tempo a gente achava que fazia uma gestão de pessoas. Achávamos. Estávamos errados porque estávamos muito longe de fazer gestão de pessoas. Então, assim, não tem, empresário, nada errado que no seu início você faça isso, mas você precisa estabelecer as etapas. O meu negócio começou a crescer, eu comecei a contratar muitas pessoas, muitos colaboradores, já tenho caixa suficiente para estar investindo nisso, invista. Porque o retorno para a sua empresa, para o seu negócio é gigantesco, não tem como a gente mensurar isso. Você falou no início de sua fala questão de produtividade, questão de ambiente, questão de bem-estar. Então imagina se com 40 colaboradores a gente produz X e com a implantação do DHO a gente vai produzir Y com a mesma mão de obra, olha o ganho que a gente tem para a empresa. Olha o ganho que a gente tem tendo um clima, como você falou, um clima amigável, um clima bom, o colaborador se sentir bem e estar trabalhando. Então, assim, essa parte de clima organizacional é muito importante, porque eu acho que muitas empresas não têm o resultado que deveria ter por conta de clima. E tem uma coisa bacana, que eu acho que os números eles ajudam muito a gente conseguir entender essa dinâmica. Teve uma pesquisa em 2020 que mostrava que empresas que têm um clima organizacional saudável, e aí a gente entende saudável por diferentes aspectos, né? Mas uma empresa que tem um clima organizacional saudável, que tem uma gestão de pessoas de qualidade, os colaboradores passaram a produzir 4,6 vezes mais. Então, se você tem esse número num time, você começa a entender que às vezes não se trata de contratar mais pessoas, se trata de cuidar de quem está ali. Praticamente 50% a mais da produtividade. Não, eu vou pegar esse número, eu vou escrever esse número, eu vou botar assim, um papel de parede no meu notebook com esse número, para quando eu ligar todo dia, eu lembrar que o time de João Kleber pode produzir 4 vezes mais, com a gente plantando o DHO, agora eu joguei a bomba e pode vir esta noite. É a segunda. Ô, Brenda, por favor. Ó, em 10 minutos de podcast eu vou ter que pagar um camarote ou um humor. Já tô ouvindo essa questão de 4,6 produtividade a mais. Me ajude, né? Me ajude, pelo amor de Deus, por favor. E aí foi pesquisa científica, vai diferir. É ciência, né? Não teve discutir. Então, pra gente colocar no calo do João, vou trazer... Calma, 2 aulas, calma. Mas vou botar um ponto que é impressionante, que todo podcast a gente fala do eu empresa, do empreender por necessidade e não por oportunidade. Então, aquele empreendedor que começa sozinho, que vai desenvolvendo. No último podcast a gente falou sobre isso, e hoje, o último de podcast foi sobre abertura de empresa, a gente citou sobre isso, hoje sobre pessoas da HU, e a gente fala sobre isso novamente. E aí eu vou direcionar uma pergunta, mas eu quero a resposta dos dois, Tá. certo? Luciano, você começou, certo, sem entregar a idade, né, vamos dizer assim. João Kleber, faremos 13 anos, dia 8 de fevereiro. Significa Essa daqui semana. a 3 dias dessa semana, então mandem presentes, mandem parabéns, nós aceitamos. Até o parabéns no comentário fica interessante. Mas assim, por que aplicar o DHO na empresa? Acho que é a principal pergunta para você como empresário, depois para a Juliana com o DHO. Justamente pela necessidade de estar cuidando de pessoas. Por muito tempo, eu já achei, muitos empresários, inclusive clientes nossos que eu converso, acham que cuidar da pessoa é você ter um cafezinho na empresa. É você ter Um happy hour no final do mês. happy hour no final do mês. É você ter uma mensagem de bom dia. É ser um... A gente fez muito isso, né? Desculpa te interromper, mas por um tempo, né, a gente tinha um número menor de colaboradores. Então a gente tinha um núcleo que a gente chamava de gestão de pessoas. E com o nível de maturidade que a gente tem, hoje a gente vê que é bem diferente,
Então a gente fazia o aniversário de empresa, o aniversário da pessoa, né? O presente, a festa no final do ano, a fraternização. Então era muito mais uma gestão de eventos, vamos dizer assim. Isso, e é bem diferente, porque é o seguinte, como é que sem a implantação do DHO, a gente vai saber usar as melhores características daquele colaborador? Qual é o perfil que cada colaborador tem? Você sabe identificar o perfil do colaborador? Eu sei do achismo. Sim. Será se eu acerto mesmo? Às vezes eu não sei identificar o meu perfil. Vocês já fizeram o teste para identificar o perfil de vocês? O meu tá tudo, dá os 5, é totalmente bipolar, viu? É totalmente bipolar, hein? Pelo menos 3, mas terceiro que dá. É totalmente bipolar. Então, assim, como é? Depende do dia, né? Depende do dia. Como é que a gente vai fazer isso com o nosso time para justamente ele produzir mais? Você, João, fala muito isso, né? Eu até deixou de falar um pouquinho. É uma das frases que você fala, né? Será que o colaborador não é o colaborador certo, é apenas ele tá no lugar errado? E aí eu vou passar a bola pra Juliana complementar, porque eu falei. Depois de complementar, Brenda, vou pedir sua permissão, que eu vou desviar totalmente do assunto, só pela brecha aqui de Luciano. Mas vale a pena. Então, a gente está falando da aplicação do DHO, né? O que vocês fizeram, eu acho importante a gente também dar o crédito. O que foi feito até hoje, foi feito com a melhor das intenções e com o que dava para ser feito. Vocês tentaram, vocês pesquisaram, vocês entenderam que funcionava. E, de fato, funciona quando você dá uma atenção para o colaborador, quando você dá um presente no dia do aniversário, porque você reconhece ele ali, você reconhece o tempo de empresa, você faz uma confraternização de final de ano, tá tudo bem. Mas não é só isso. Quando a gente fala da aplicação do DHO, a gente está falando e eu volto para a ideia dos resultados. Fazer uma análise do comportamento do colaborador, entender a perspectiva dele dentro da empresa, escutar primeiro o que a gestão identifica de gap ali para ser resolvido, mas também escutar as lideranças. Tudo que o DHO faz é baseado em pesquisa e análise de resultados. Não é na ideia do achismo. Eu não vou chegar aqui e falar assim, eu acho que precisa fazer isso. Eu não acho nada, não tem que achar nada. Fazíamos Batindo, não é? Os dados é muito interessante que a gente chega a um ponto que a gente precisa se basear em dados. Exato. Achismo, não dá. Até que funciona por um tempo. Sim. Mas não significa que você vai conseguir ter o resultado que você espera. Então, o DHO entra na empresa, faz análise primeiro da conversa com o gestor, depois ele faz a análise da conversa com a liderança, depois ele vai descer para identificar como aqueles colaboradores estão se sentindo dentro daquele espaço e observar também os colaboradores. É sempre uma pesquisa com apontamentos, com métricas, com análise de resultados, para aí sim criar uma estrutura de aplicação para a empresa. Então, cada empresa vai ter sua aplicabilidade, cada empresa vai ter a sua questão ali mais delicada e vai ter uma coisa que também já está dando super certo e a gente vai manter. Uau, filho. Então, pegue mais essa dica, mais esse código. Não busquem na internet os testes aplicados de DHO, os processos, porque o que funciona em uma empresa não funciona na outra. Por favor. Mas eu vou atrelar uma parte, né, que você falou sobre o seu currículo pro assunto que você não puxou. Brenda, por favor, libera essa parte aí, tá? Rapaz, você vai ter que pagar um almoço pra mim ainda, alguma coisa, porque Vai ser... são muitas concessões e apenas um podcast, né? Não, realmente, apenas um podcast. Eu tenho que pagar um camarote no carnaval, um almoço. Realmente tá difícil, né? Mas você falou no seu currículo sobre analista de DISC. Sim. E você estava falando sobre os perfis, né? Isso é muito interessante. Eu acho que a gente abrir essa brecha do assunto para falar sobre DISC, né? Eu tenho uma frase que eu falo muito aqui. Não necessariamente, como eu posso falar, qual é o nosso objetivo? Colocar as pessoas certas no barco, para depois a gente colocar as pessoas certas nos lugares certos. Então, é uma frase de um livro muito, muito bom, né? Que eu acho que é no cabeceira, que são empresas feitas para vencer. Então, só queria atrelar realmente esse ponto do DISC, né? O que a gente pode estar falando sobre empresa, sobre questões do perfil, né? É muito importante a gente entender que cada colaborador tem um perfil comportamental. A gente não está fazendo análise psicológica deles, né? Não é uma avaliação psíquica, não é... Existem os testes de avaliação psicológicas que são feitos e realizados especificamente em algum momento por um profissional de psicologia, tá? Então, quando você vai fazer a sua habilitação, você faz
como as pessoas conhecem, o teste do palitinho lá. Eu né? passei dele, viu? Nele, que alegria, né? Esse é o palográfico, né? O palográfico, ele só pode ser aplicado por um psicólogo, porque vai observar diferentes questões ali, né? Uma análise psíquica mais minuciosa. Quando a gente está falando do DISC, a gente está falando de uma ferramenta comportamental, que uma pessoa interessada, vocês, interessados em entender a metodologia DISC, vocês podem fazer um curso de formação para cenarista DISC. É porque as respostas do DISC, elas fomentam quando você está naquele momento. Então, não é que a sua resposta do DISC vai ser para a sua vida toda. Talvez, naquele momento, você esteja com características mais acentuadas para um lado que você também desconhecia. Você está um pouco mais comunicativo, está um pouco mais analítico, porque o momento está pedindo isso. Então, DISC é uma avaliação de comportamento daquele momento. Para que ele serve quando você está no trabalho? Ele serve para que, de fato, a gente consiga entender se aquela pessoa, naquele momento, tem as características necessárias para aquela área. Não significa que você vai ter uma ruptura absurda se ela... não, ela tem que ir para uma outra área, porque o DISC dela não é isso. Mas a gente vai percebendo as nuances, a gente vai percebendo alguns detalhes. Poxa, essa pessoa aqui tem uma questão mais da comunicação. Então, a gente entende que pessoas com a comunicação mais acentuada têm umas questões mais emocionais envolvidas, né? Tem tomar cuidado com o que fala, com o que escuta. Então, são detalhes que a gente vai percebendo para aquela função do colaborador. Não é um definidor se ele pode estar ou não na função, mas auxilia muito. E auxilia também para feedback. Você chamar seu colaborador, trazer para ele a resposta do DISC, observar os comportamentos como ele está apresentando naquele momento, trocar com ele para saber o que está acontecendo, porque a gente consegue perceber pontos positivos, pontos a serem melhorados. Então, o DISC tem essa grande ferramenta, mas eu, Juliana, gosto muito do olhar analítico que o especialista tem sobre o todo. Você vai olhar aquele comportamento, você vai olhar aquele resultado do teste, mas você também vai estar acompanhando aquele colaborador dentro da empresa para você perceber os detalhes. O DISC é um momento. É a situação do momento do colaborador. Exato. Isso é muito importante porque, como a gente estava falando, né? A gente, por muito tempo, achava que a gente fazia gestão de pessoas. Então, a gente fazia, eu acho que eu disse que a cada 2 anos. 2 anos, era 1 ano, 2 anos. Verdade. E era, às vezes, aquele de internet mesmo, gratuito. E... Não, gente, não. Nós usávamos o gratuito, depois passamos a usar o da Solids. O profile da Solids é muito bom. Inclusive, vou fazer o merchan da Solids, tá? De graça. Não é nada, gratuito. Então, vocês que estão querendo implantar, conheçam a ferramenta da Solids, que é uma ferramenta fantástica, uma ferramenta completa. E pegando o gancho do que você falou, eu jogo uma pergunta para você que é: então existe um prazo ideal para estar sendo sempre refeito o teste DISC a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 1 ano? Eu sei que não é a cada 2 anos, gente, né? Olha, a gente pode pensar numa média de, vamos pensar assim, um semestre, 6 meses. Porque é um período que, de fato, acontece muita coisa. Né? E a pessoa não vai ter uma mudança de chave talvez tão grande, mas vai ter uma diferença já significativa de um semestre para o outro. Porque se a gente pensa em comportamento, a gente entende que os eventos externos vão afetar aquela pessoa. Então, talvez há um tempo atrás, o seu DISC desse que você era mais analítico, porque você estava trabalhando mais focado ali nos seus processos, os resultados diante de um computador. Mas aí você foi convidado para ser o rosto da Conte. Você começou a participar mais de palestras. Você começou a trocar mais com pessoas. Vai dar uma possível alteração para um comunicador mais ativo, porque você está explorando isso em você. Então, quanto esse espaço também vai fazendo essa modificação do seu comportamento. Você vai se adaptando a essas novas necessidades. Então, a cada 6 meses é bacana. E é um período legal também de você chamar seu colaborador para fazer uma troca de feedback. Para escutar como ele está se sentindo na empresa, para você também trazer os pontos positivos e os pontos a serem melhorados dele durante aquele período de semestre, entende? Entendo. Juliano, um dos valores que a gente tem aqui na Fonte é a melhoria contínua. E claro que eu não podia deixar de citar essa frase, né, desse podcast, que a gente tem muito em mente, que eu falo muito aqui, que é: o conhecimento que te trouxe aqui não vai ser o mesmo conhecimento que vai te manter aqui. Então a Fonte está num nível de crescimento. Então o colaborador que entrou há 2 anos atrás com X conhecimento não vai ser o mesmo colaborador que tem que estar aqui com X conhecimento de 2 anos atrás. Então precisa estar realmente nessa melhoria contínua, nessa evolução. E
como é que o DHO busca esse desenvolvimento do colaborador? Acho que é atrelar muito, vamos colocar assim, a função do DHO com o valor de melhoria contínua da Concha. Certo. Tá dentro da estrutura do DHO a questão do treinamento e desenvolvimento. Já é uma estrutura da parte da gestão de pessoas. Por vezes as empresas estão muito focadas em trabalhar o treinamento específico, técnico. Saiu uma ferramenta nova, vamos colocar os nossos colaboradores para treinar. Surgiu uma nova, sei lá, uma nova lei. Aí você bota o colaborador para entender aquela lei, saber o quanto vai afetar os processos de trabalho. Isso é extremamente necessário e interessante, porque são as hard skills, você precisa fazer o treinamento técnico. Quando a gente fala desse treinamento de desenvolvimento em DHO, nós estamos falando justamente dos treinamentos voltados para comportamento, para as benditas soft skills que o mercado tanto fala, né? Hoje a gente tem uma contratação por currículo técnico, mas tem empresas que têm quase 85% de desligamento por falta de comportamento. Então, às vezes, ele tem um profissional incrível no currículo, assim, maravilhoso, mas ele não consegue ter resiliência para trabalhar com as mudanças que acontecem no ambiente de trabalho. Ele não tem uma boa gestão de tempo, ou ele não sabe trabalhar no coletivo. Ele não consegue trabalhar na coletividade. Então, o quanto isso vai afetar? Mas ele é um bom profissional tecnicamente. Então, a gente tem o caminho de fazer o desenvolvimento, o treinamento, para que ele consiga, com as ferramentas certas, ir trabalhando essa crescente. Agora, parte muito da ideia de que o DHO oferece a oportunidade e o colaborador também tem que querer. Perfeito. Porque a gente não empurra nada goela abaixo de ninguém. E se o colaborador não quiser, Aí ele não se adequa à realidade da empresa e Engraçado que cada exemplo que você estava dando, você estava esperando fundo. Você quer falar alguma coisa? Não. é só concordando, né? Agora, Júlio, como é que as empresas... Porque é o seguinte, hoje praticamente todas as empresas estão tendo problemas com contratação, com mão de obra. Sim. E eu tenho conversado com muitos empresários, colegas, e existe uma preocupação muito grande para os próximos 5, 10 anos com relação à mão de obra. Como é que o DHO nas empresas, o DHO nas empresas dentro de uma faculdade, como é que o DHO pode ajudar o mercado a trazer uma realidade para esses novos profissionais que estão em formação? Porque, assim, de 10 conversas em alguns grupos que eu participo, 9 são: como é que vocês estão com pessoas? Eu preciso contratar e não acho ninguém no mercado. Pô, como é que não acha ninguém no mercado se o número de desempregados está gigantesco? Como é que o DHO pode ajudar essa nova geração, esses profissionais também a voltarem para o mercado de trabalho? aí a gente está pensando num processo para além dos muros da organização também, né? A gente leva para a ideia de recolocação profissional. Então, é muito importante que, saindo um pouco da estrutura da organização, indo para fora, para os outros muros, é importante que as pessoas também tenham interesse em fazer um olhar mais assertivo para a sua própria recolocação. Então, procurar uma formação que te auxilie nesse processo de comportamento, entender que o mercado de trabalho é essa constante mudança e nós temos que fortalecer a nossa resiliência, porque a nossa resposta emocional é baseada aos eventos externos. Emoção é uma resposta do evento externo. Então, se eu sempre estou reativa ao evento externo, eu estou sempre no fio da navalha. Então, qualquer coisa que aconteça vai afetar o meu comportamento dentro de qualquer espaço, principalmente no ambiente de trabalho, que é onde todos nós passamos a maior parte da nossa vida, inclusive. Então, essas pessoas que estão procurando recolocação precisam primeiro fazer uma autoavaliação e se perceber enquanto um sujeito que precisa trabalhar alguns pontos para melhorar e validar seus pontos fortes. Agora, levando para dentro da organização, fazer um fortalecimento desse time já quando ele chega. A pessoa teve uma clareza na descrição da vaga. Ela está ciente de como a empresa funciona já pela descrição. Quando ela chega e ela é aprovada no processo seletivo, ela não é simplesmente colocada na mesa e faz. É apresentado para ela como a empresa funciona. É trazido para ela todos os pontos que a empresa tem de regras, de normas, mas também é apresentado para ela o plano de carreira, apresentado que a empresa tem um plano de desenvolvimento individual, apresentado os benefícios, apresentado um plano de saúde e bem-estar. Isso vai fazendo com que essa aliança se forme. É muito importante a gente entender que hoje o time que trabalha na empresa é um parceiro. Mas a gente não trata como parceiro, ele não vai se sentir parte e ele não vai ficar. Então, fantástico, Júlio. Eu marquei 5 pontos que eu vou pedir para você me ajudar novamente, né, na chegada de um colaborador. Porque, assim,
falávamos do eu empresa, Hum. que tá tudo certo, você no início pode fazer. Como é que o empresário que precisa cuidar de N coisas no processo de admissão de um colaborador vai lembrar? Vamos lá, me ajude aí. Você falou de plano de cargos e salários, Plano de desenvolvimento individual, plano de desenvolvimento, plano de carreira, plano de carreira, plano de saúde e bem-estar, plano de saúde e bem-estar, salários e benefícios. salários e benefícios. Eu listei Pessoal, a gente tem Top. tempo pro podcast, tá? Porque se você não atrelar, a gente vai perder o tempo. Calma. Não, são 5 tópicos muito importantes Exato. e muitas vezes o empresário ele diz, pô, onde é que eu estou errando na minha contratação? Muitas vezes você está errando porque você não tem isso formatado, você não tem isso pronto para ser seguido, você não sabe aplicar porque você não foi preparado para isso, você não estudou para... Ou às vezes até a abertura da vaga mesmo, assim, a gente acaba entrando muito na questão do recrutamento e seleção, mas às vezes a simples abertura da vaga, ela não é condizente com o que você tem na sua mente daquela função. Então, eu estou procurando um profissional X. Aí você faz uma descrição que não tem nada a ver com o profissional X que você está buscando. Eu estou procurando alguém que trabalhe no departamento pessoal. Então, eu preciso minimamente entender o que o departamento pessoal faz para eu conseguir fazer a triagem primeiro daqueles currículos, para depois fazer uma convocação para a entrevista. Se eu não sei o que faz, como é que eu recruto? Perfeito. E aí você é um gestor de uma empresa X grandona. Você entende do seu negócio, mas não significa que você vai entender de todos os setores. Como é que você abre uma vaga para contratar se você não sabe? Então daí já fica um distanciamento do resultado que você está buscando. Porque você faz uma contratação que não tem o perfil, uma contratação equivocada. Aí você não faz aquele onboard de apresentação, você não faz uma reunião, você não acolhe aquele colaborador. Você coloca lá, aí você espera que ele dê um resultado que ele nem sabe. Ele nem sabe que precisa entregar esse resultado. Sabe? Ele não entendeu ainda. Ele não sabe nem como a empresa funciona, mas o resultado você quer, o resultado você não vai ter. Porque lá na ponta, no comecinho do processo, já começou deficitário. É mais ou menos aquela coisa, ó, a vaga tá aberta, o salário é esse, se vira, meu amigo, vai ganhar. Acho. Aí você começa o primeiro dia como vendedor, o segundo tá como repositor, o terceiro tá como SR. Exato. E aí, Acontecia muito isso há muitos anos atrás. E as pessoas aceitavam. Hoje as pessoas não aceitam mais. Hoje você tem um número maior de colaboradores cada vez mais instruídos. E cada vez buscando uma ideia de sentido para estar no trabalho. Por que eu vou estar ali? O que eu tenho a ganhar? Hoje, a organização é um ganha-ganha. Ganha gestor, ganha parceiro. O colaborador interno. Se ele sente que ele não ganha, Perfeito. E é o processo, assim, de... Tanto no recrutamento, na seleção, na entrevista, não é só a empresa que está entrevistando o candidato, mas também o candidato na entrevista. exato, deixar isso claro. Porque precisa ter esse alinhamento, não só de cultura, como de propósito, como objetivo, com clareza nas funções, né? Uma das frases aqui do nosso processo de onboarding, antes de o colaborador sentar em qualquer lugar aqui na mesa, na cadeira, enfim, a gente fala o seguinte, a gente passa a cultura na empresa, passa os principais pontos, porque a gente não quer robô aqui. A gente não quer robô começando a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Não, precisa ter essa apresentação da cultura, a apresentação do setor que ele vai trabalhar e a apresentação do time como um todo, né? É um ponto muito importante justamente para esse alinhamento cultural, de o colaborador também saber onde é que está trabalhando agora, né? Essa ligação que tem, né? E se a gente não tem aliança, a gente não tem vínculo. Se a gente não tem vínculo, não tem por que ficar. Se eu não tenho um vínculo com você, se eu não me identifico com a cultura da empresa, porque quando a gente fala de cultura organizacional, parece que a gente está falando só de uma diretriz que vai estar escrita em algum lugar. Cultura organizacional precisa versar com a minha. Os valores daquela empresa, eles precisam minimamente tocar com os meus valores pessoais. Porque se não tem um alinhamento disso, eu posso passar uma chuva, mas eu não vou sustentar por muito tempo. E ainda tem uma outra questão, né? Quando a cultura ela não é implementada pela empresa, pelos gestores da empresa, o próprio time coloca a cultura ali dentro. Faz uma contracultura dentro do espaço. Uma contracultura. E essa contracultura traz um choque e prejuízos gigantescos dentro da organização. Porque você demora para colocar uma cultura, para implantar uma cultura, e ela é quebrada, para você desfazer isso e voltar àquela cultura inicial, dá muito trabalho. Aí a gente volta para o ponto da importância do alinhamento cultural na contratação, né? Porque assim, hoje a gente tem 40, tá trabalhando com as vagas que estão abertas. Por sinal, a gente tem 6 vagas abertas, se você quiser se inscrever, né? Isso é muito importante para a gente.
sobre essa questão de alinhamento cultural num processo de entrevista. Hoje, vamos colocar aqui que a gente tem 45 pessoas. Uma nova pessoa desalinhada da cultura interfere em toda a cultura que já é implantada. Então, a importância é muito grande, né, sobre essa questão do processo seletivo atrelado. E a gente não pode partir da ideia, João, de utopia, de que vai ser perfeito. Perfeição não existe. Em nenhuma organização a perfeição existe. Mas é importante a gente trabalhar com o maior número de clareza do processo que a gente tem. Assim, o Grupo Conte tem uma cultura. Os seus colaboradores estão cientes dessa cultura, mas eles entendem e eles aplicam essa cultura? Senão, a gente pode sentar e conversar para entender qual foi a lacuna que ficou. Para entender se, de fato, ele não está interessado porque ele não quer vínculo. Então, a gente já entende que é o colaborador que vai ser volante. Ele vai estar ali hoje e amanhã vai precisar uma proposta menor. Mas perfeição não vai acontecer. São 45 pessoas, 45 mundos convivendo dentro de um espaço. Cada um com a sua educação, cada um com seus valores, cada um com seus princípios, cada um com sua história de vida. É muito difícil a gente querer colocar isso numa caixa e falar, todo mundo vai caber aqui. Ninguém cabe numa caixa. Mas, quando a empresa tem uma base sólida de respeito, quando a empresa tem uma base sólida de acolhimento, as coisas ficam um pouco mais fluidas. Aí a cultura vai se abraçando ali nos colaboradores. E veja a complexidade do tema. Hoje nós falamos aqui de 40 pessoas. E as empresas que têm 100, Exato. 200, 300 mil colaboradores, como é que eles fazem? Então, assim, eu acho que a atuação do DHO também nessa parte da cultura, ela é muito forte, muito grande, em levar esse conhecimento para todo o time. E o conhecimento é uma informação com relação a essa cultura uniforme. Se eu tenho 10 filiais no Brasil todo, tem que ser aplicado às 10. E aí vem um outro desafio, né? Como é que eu aplico isso? Porque às vezes tem uma interferência cultural, né? Regional. Geral. Ali existe costume de uma região que não tem na outra. Então veja a importância de eu ter um DHO bem planejado, bem estruturado, bem montado para ser um braço do departamento pessoal e da gestão de pessoas. Exato. E hoje ainda tem a questão, o número de empresas que trabalham em home office é muito grande, né? Então, como trabalhar a cultura de pessoas que estão trabalhando em lugares diferentes, às vezes em regiões diferentes. Então, acho que é um assunto para um podcast inteiro que não vai perdicionar, né? Mas queria atrelar agora 2 pontos muito importantes para a gente saber, né, como é que faz essa ligação do desenvolvimento pessoal do colaborador com os objetivos da empresa, né? Qual é a atuação do THO em ligar esses 2 pontos, o desenvolvimento da empresa, o desenvolvimento do colaborador e os objetivos de empresa. Como é que a gente pode fazer essa ligação? Já desde o começo da contratação, é importante a gente passar as informações de como a empresa funciona para que aquele colaborador que está ali se candidatando, ele também entenda se aquele espaço é para ele. É lógico, ele está buscando o salário, ninguém tá vindo trabalhar porque tá sem o que fazer em casa, né? As pessoas vão ao trabalho porque elas têm os seus objetivos financeiros, elas querem crescer, enfim. Então é importante que essa pessoa já entenda desde o começo como que aquela empresa se percebe e se entende no cenário social. Quais são os valores, quais são os princípios e o que está regendo aquela empresa. Ela se identifica minimamente com aquilo, quando ela entra na empresa, o DHO vai fazer o acompanhamento individualizado. Vai, de fato, acompanhar cada colaborador para entender se existe algo daquele comportamento que vai afetar negativamente a cultura da empresa. Ou se algum comportamento daquele colaborador vai somar para a cultura da empresa. Então, Júlio, posso dizer que o DHO também cuida do PDI dos colaboradores. Cuida do plano de desenvolvimento. O PDI, o plano de desenvolvimento individual, ele está ali atrelado, está no guarda-chuva do DHO. Tá, sim. O plano de desenvolvimento individual, o plano de carreira, que tem sido a coisa, inclusive, que mais faz as pessoas saírem das empresas hoje. Às vezes a pessoa até ganha bem, às vezes ela até tem um interesse bacana ali no trabalho, mas ela tem um plano de carreira. Ela entrou ali, ela vai ficar ali para sempre. E ela não quer aquilo. Então, PDI, plano de carreira, cargos e salários, são todos ali fatores que vão ajudar nesse vínculo do colaborador com aquilo que a empresa tem de cultura. Então, veja, a clareza é tudo, né? A comunicação é tudo. E como é que, eu, empresa de novo, eu, empresa, vou deixar isso claro para o colaborador? Não tem como. Chega uma hora que ou realmente contratamos um profissional, ou terceirizamos, mas precisa ser feito. Para que podemos falar, então, que para a empresa crescer de um ponto X para o Y, dependendo da complexidade, ou ele tem o DHO,
ou ele não cresce mais? Será se isso teria uma correlação? Pronto, eu vou pedir para a Juliana responder com o seguinte: se pode, né, se tem como, citar alguns exemplos bem-sucedidos dessa implantação de DHO. Tá. E aí depois eu vou voltar a pergunta para você de como é que está sendo a implantação da Conte. Você não vai ficar livre dessa pergunta, não. Eu já tô tendo que pagar o camarote, o bloco, um almoço pra Brenda, e agora você também vai ter que responder essa pergunta aí. O DHO dentro da empresa, ele vai fazer essa liga desse processo de crescimento. Antigamente, o recursos humanos, ele ficava na salinha, lá no fundo da empresa, e era a moça do RH. Era a pessoa que fazia a contratação, que olhava a folha e que botava um bolinho no aniversariante do mês. O RH sai desse lugar e senta na mesa da diretoria quando a gente começa a entender que é estratégico. Que é no cuidado do colaborador que as empresas conseguem crescer. Então, ele realmente se torna uma aliança estratégica para desenvolvimento para esse mercado extremamente competitivo. Então, quando a gente pensa em referências, a gente tem muitas empresas hoje, nacionais e internacionais, com grandes destaques em DHO, que talvez a gente nem entenda que é DHO, né? Quando a gente vê o resultado, a gente não dá esse nome, mas é fruto desse trabalho feito nos bastidores. Em 2019, a Glassdoor, que é uma plataforma de emprego, ela fez uma pesquisa e ela avaliou saúde e bem-estar dos colaboradores. E eles colocaram os colaboradores fizeram a votação lá, e em primeiro lugar ficou a empresa SAP, que é de sistemas, né? Sim. E eles tiveram, de nota 5, eles tiveram 4,6. E o que os colaboradores mais acentuaram era que eles prezavam por saúde e bem-estar e que eles tinham um firme senso de gestão. E quando a gente pensa em senso firme de gestão, a gente está falando dessa gestão humanizada, né? Não é uma gestão, cada um faz o que quer, mas é uma gestão que cuida do time que está ali dentro. Em 2023, teve uma outra pesquisa feita pela Época Negócios e eles trouxeram 150 empresas melhores para se trabalhar. Só que eles também fizeram uma subcategoria das 10 melhores empresas pensando em saúde e bem-estar. Então, a gente percebe que está em voga essa ideia do cuidado com o colaborador. E dessas 10 empresas, entre elas ficou a Magazine Luiza. E a Magazine Luiza tem ali dentro da sua cultura mesmo o olhar pelo time. Ela entende que, para se ganhar aqui em cima, a base precisa estar sólida. A base é a ponta do seu negócio. Então, você tem um critério de saúde e bem-estar muito grande dentro da Magazine. Tem um plano de carreira sólido dentro da Magazine. E óbvio, a gente não está aqui para falar que é uma empresa perfeita. Eu volto a dizer que perfeição é utopia. Mas existe uma estrutura. Eles categorizaram as 10 melhores empresas com até 10 mil colaboradores. Inclusive, te cortei, porque só para não esquecer, inclusive, no nosso relatório, né, do primeiro semestre, tá lá escrita essa parte do plano de ação de saúde e bem-estar do colaborador, né? Precisa. Sem spoiler pro colaborador da Conte que tá assistindo, né? Não, Brenda, corta. Corta essa parte. Essa parte é séria, corta. Pois é. E vocês não ouviram nada. 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 Então, assim, dentro dessa pesquisa também, eles escolheram as 10 melhores empresas com 10 mil colaboradores para trabalhar, até 10 mil colaboradores. E a gente teve ali a Unibanco, Itaú Unibanco, Vivo e Santander. O que elas três têm como justamente um olhar mais assertivo para o time? Principalmente pensando em banco. Banco, há 20 anos atrás, tinha uma problemática. Isso que eu ia falar, muito essa cultura, esse pensamento da sociedade que trabalhar no banco é exaustivo. Exato. E não vamos tirar o peso que tem. Não dá nada, né? Porque eles não conhecem o trabalho de uma empresa de contabilidade. Eles nunca sentaram ali para fechar um imposto, fechar uma folha, fechar um balanço. No dia que eles fizerem isso, eles vão mudar esse cenário. Mas assim, o que eles entenderam? Eu acredito que por tantas questões que atravessaram a realidade deles, que era importante começar a dar atenção aos detalhes. É o detalhe que... A gente não entende na escola que é a soma dos pontinhos ali, dos menores fatores que faz o todo? Sim. É assim na organização. Então, o que essas empresas todas têm em comum? Elas cuidam do colaborador. Se você abrir agora uma vaga da Vivo, pegar um site disso aí, abrir, tem uma vaga da Vivo, a descrição da vaga é enorme. Porque a partir daquele momento ele já começa a falar pra você, olha o que a gente tá oferecendo pra você. Olha como a gente é legal. Olha quantos benefícios nós temos. Olha como nós cuidamos. Até o plano de saúde e bem-estar eles colocam na descrição da vaga. Porque eles entendem que é assim que você faz atração de talentos. Tem problema?
tem problema. Todo lugar tem problema. Mas o DHO de sucesso está em todos esses lugares. As empresas varejistas são uma das maiores empresas que têm DHOs ativos, com diferentes nomenclaturas, com diferentes abas, porque tem empresa que vai ter o DHO dentro da RH, como esse subsistema do próprio Departamento de Recursos Humanos, mas também tem empresas hoje que o quantitativo de colaboradores é tão grande que criou a parte do departamento para que tudo aconteça ali. O resultado vem, mas precisa desprender para isso. Por muito tempo, o jogo deixou de ser apenas aquele salário atrativo, né? Há muito tempo. Salário é interessante, benefício é interessante, mas não é isso que segura só. É aquela questão, né? Existe o salário financeiro e o salário emocional. Tá tudo ali atrelado nesse salário emocional, que aí, como você citou, né? Vem clima, vem uma clareza no plano de cargos e salários, vem uma clareza no plano de desenvolvimento. Então, vem todos... É aquilo que não é pago em dinheiro mesmo, mas que traz uma satisfação com o É o reconhecimento. conhecimento. Para além de um tapinha no ombro, sabe? Obrigado, você é maravilhoso. Não é só sobre isso. É a pessoa sentir que é reconhecida. E isso não é perder verba, é investimento. Quando essa chave vira, que a gente começa a entender que cuidar do time é investimento, você não acha mais que fazer ações X e Y, você está perdendo dinheiro. Se tivesse um favor, né? Tipo, Exato. favor. Olha que Entendeu? Juliana, ela falou que ela gostava do resultado, né? Então, Juliana, você acha que no orçamento empresarial tem que ter lá uma forma clara, uma verba destinada para o DHO? Na verdade, tem que ter uma verba desde o início do ano para a área toda de recursos humanos. Então, a coisa mais inteligente a ser feita é, no início do ano, programar todas as atividades a serem feitas, com os planos estratégicos e desprender uma verba para os recursos humanos poder trabalhar da melhor maneira. Porque aí você já fica também com a noção do quanto você vai investir. E aí, empresária, pegaram essa sacada aí? Vocês já fizeram isso na organização de vocês? Dá tempo ainda, o ano só começou, o mês de fevereiro tá começando. Dá tempo de plantar. João Kleber, já fez? Não fez? Peraí. Você tá fugindo da pergunta anterior. A gente percebeu. Calma. Tá. Manda a pergunta com a gente. Luciano, como é que está sendo essa implantação do DHO na conta? É um desafiador. Desafiador porque é o novo, né? Sempre que a gente trabalha com algo novo, queira ou não queira, sair da zona de conforto. E tá sendo uma saída de zona de conforto, a gente, o relatório, lê algumas coisas que a gente achava que tava certo. Porque a gente sempre tem esse sentimento, né? Tá tudo bom, tá tudo certo, Acho que é um dos próprios pensamentos a gente achar que tá tudo bem. que tá tudo bem. Pra gente, como líder, como gestor, como dono de empresa, nunca está tudo bem. Nunca. E não é pra estar tudo bem. Não é. E aí pega um relatório gigante e faz assim, o que está acontecendo aqui? Não, pra eu começar a ler o relatório, eu levei quase 2 semanas. Ele tava em cima da minha mesa de casa, 2 semanas pra eu começar a ler, porque eu não queria ler. Olha a zona de conforto, eu não queria ler. E aí eu comecei a ler. E hoje eu trago aquela reflexão, né? Pô, porque não colocamos isso, João Kleber, você como sócio do Grupo Conte, por que não colocamos antes? Eu tô 2 anos pedindo pra você colocar isso, e você não coloca? Que absurdo! Brenda, lembra de cortar as mentiras da gravação, por favor, tá? Brenda já tá me olhando aqui com o horário. Te pedi só mais 5 minutinhos. Eu tinha mais Nem de responder. Desse barulho. Não tem nem de responder, se ele cobrou Meu tanto. trabalho. Agora eu quero falar. nem olhe pra Brenda que ela tá falando sobre horário. Então, me responda olhando pra mim. Não olhe pra lá, não. Sim, foi desafiador, porque é o novo. Pelo menos me tirou da zona de conforto. E abriu também, trouxe clareza de algumas coisas que a gente precisava fazer. E essa clareza, para mim, é o mais importante. Como você falou, se o nosso objetivo é ter 100 colaboradores, é ter sede praticamente no Brasil toda, filiais no Brasil todo, a gente precisava sair dessa zona de conforto, que era ter um time como gestão de eventos, dizendo que era gestão de pessoas, e realmente pensar nas pessoas, o que é que a gente pode fazer para que o nosso time tenha a grande sensação prazerosa de vir trabalhar todos os dias e não seja um fardo vir para o Grupo Conte. Então, o DHO está trazendo isso. A clareza do que cada um vai fazer, a clareza que a gente precisa ter a questão da saúde e segurança do trabalho. Então, trazer todos aqueles pilares que realmente todas as empresas grandes possuem e a nossa... Eu só vou fazer uma complementação na frase do Luciano, que é o seguinte. Às vezes pegar um relatório
E é só para contextualizar, para quem está assistindo, o relatório que vocês receberam foi o relatório da pesquisa de clima organizacional, que veio uma série de detalhes e de aplicação. O relatório é o ideal. O real a gente vai colocando na prática com o processo passando. Mas a gente só consegue ressignificar se a gente reconhece. Se eu não reconheço, vai estar sempre tudo bem. Se eu não reconheço, eu vou jogando para debaixo do tapete. Isso vale para tudo na vida. Se eu não reconheço que eu tenho uma questão aqui a ser trabalhada, eu não vou ressignificar e eu não vou ter um resultado diferente. Eu vou estar trabalhando todo dia e vou estar tendo o mesmo resultado e querendo um resultado diferente eu não vou ter. Então, eu acho que esse movimento de pegar um relatório, abrir e se desprender da ideia de que, eu estou vendo todos os meus erros. Não, você está ressignificando o olhar para conseguir ter os resultados que você busca. Lógico que é doloroso alguém de fora chegar e falar assim, cara, isso aqui tá errado. Pra você que Exato. Claro que não é a coisa mais confortável do mundo, mas quando tá todo mundo imbuído do mesmo objetivo, que é fazer aquela empresa crescer, a gente começa a sair um pouquinho dessa ideia de que eu tô sendo criticado e eu começo a escutar aquilo como um apoio para fazer esse desenvolvimento. Perfeito. Que a ideia é sair das E é aquela coisa, né? Se eu não errar, como é que eu vou fazer o certo? Exato. Vai aprendendo no processo. É aquela situação, né? Ou você está acertando, e se você estiver errando, aprenda com esse erro para não estar errando. Para não fazer desse erro uma cultura, porque aí vai ser um problema sério. Não ter essa cultura do sempre foi assim, sempre deu A certo. síndrome da Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Isso não presta em lugar nenhum, né? Nem dentro de uma organização, nem na nossa vida. A gente precisa trabalhar a adaptabilidade das coisas. Então, eu acho que o DHO, ele tem essa grande missão de trabalhar dessa maneira dentro do time. É assim que você retém talentos, é assim que você cuida de pessoas. Tem uma frase da Frida Kahlo que fala, onde não puderes amar, não te demores. Se eu não consigo ter a mínima relação saudável no meu trabalho, eu não vou ficar. Então, a gente precisa cuidar desse movimento. Uau! É tudo, viu? Eu tinha aqui mais 27 perguntas para cada um. E você tá falando sobre horário, né? Então, vou finalizar. Infelizmente, esse podcast. Bota aquele efeito do... Vai de novo, vai. Não, vai não. Brida, vou voltar, tá? Tá. Brida, quer gravar? Bora lá. Brida, eu tinha mais 27 perguntas para perguntar para cada um. Mas você já tá falando sobre horário. Infelizmente, vou ter que finalizar esse podcast. Que não é possível isso. Que sintonia, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas, queria fazer a última pergunta, realmente, daquele ponto final, para vocês deixarem uma mensagem. Mas uma mensagem de conselho para uma liderança, para um gestor, para um dono de empresa, de como e o porquê finalizar, né, dessa implantação e a importância do DHO dentro da empresa. Acho que é resumir todo o podcast aí. Mas a fácil missão. Deixar um conselho, aplique, porque você só vai conseguir identificar resultados se você testar. Cuidar das pessoas vai ser cuidar do seu negócio. Se você quer resultados, cuide das pessoas. E não é uma fala de achismo, é uma fala de certeza. Tem pesquisas de Stanford, tem pesquisas da Universidade da Califórnia que mostram que espaços corporativos bem gerenciados têm 50% mais de qualidade, 31% mais de criatividade. Então, aplique, confie no processo, treine a sua mão de obra dentro do seu time, se você tiver um recursos humanos ativo. Se não tiver, procure uma consultoria de DHO para fazer essa implementação. Nunca vai ser perder dinheiro se você tiver também um bom profissional alinhado com você. Mas é um trabalho em equipe. É o DHO com o time, com a empresa, trabalhando junto. DHO sozinho não faz milagre, a empresa sozinha também não. Então, o conselho é, se desprenda talvez de alguns preconceitos que atravessem aí. Vale a pena fazer esse investimento, porque o resultado ele vem quando o trabalho é sério. Perfeito. Vou te dar essa missão agora de falar depois. Falar depois dessa mensagem. É aquela coisa assim, passo as minhas palavras, né? Não precisa falar mais nada, Juliana. Escuta isso aí, siga o que ela falou. Se vocês não quiserem seguir, vocês vão perder dinheiro. Mas perder dinheiro, perder colaboradores e colaborador. Gente, turnover sai muito caro. Sabemos muito bem que contratar é caro. Sabemos por que trabalhamos com o departamento pessoal, né? Contratar é caro e demitir é muito caro. Muito caro também. Então, assim, você empresária que está crescendo, que já está com o seu negócio sólido, está chegando a hora de alçar novos mundos. Implante um DHO na sua empresa.
e transforme essa implantação em resultados. Cuide das pessoas, porque todos os negócios são feitos por pessoas. Perfeito. Pessoal, meu nome é João Kleber. Hoje eu estive com Luciano Silva e Juliana Praga. Mais um podcast e conte com a gente.